Mundo. Espero que estejam todos bem, por aqui tudo bem, graças a Deus. Eu vou iniciar pedindo uma gentileza. Todo mundo que tiver com o microfone ligado, desligue o microfone. Está aparecendo aqui para mim, Márcia? Obrigada, desligou. A Márcia... Opa! Márcia desligou, mas ligou de novo. Agora desligou. Obrigada, desculpa. Nada, eu agradeço, não tem problema não. Agora sim. Isso faz muita diferença na hora de mandar a aula gravada. Nós depois um pacote para quem quiser adquirir o curso gravado. Então eu agradeço, a gente segue com aquela disciplina de ouvir o primeiro momento, a primeira hora, depois a gente abre para perguntas, para considerações de vocês, contribuições. No encontro passado, acho que já foi bem legal. Então, a gente falou sobre culpa no encontro passado, e nesse encontro vai falar sobre ressentimento. A gente vai ver o quanto foi importante contemplar a culpa antes do ressentimento. Já já eu vou repetir aquela história. A gente não tem como perdoar o outro se a gente não se perdoar antes. A ideia é que hoje a gente entenda isso. Então, acho que já deu tempo de todo mundo entrar. Eu planejei essa aula de maneira que caiba aí dentro de, no máximo, 60 minutos, para a gente ter um tempinho para trocar depois. Deixa eu dizer para vocês que hoje é o nosso antepenúltimo encontro. Depois desse faltam dois, o encontro da raiva e o encontro da tristeza. Eu estou bem satisfeito com o resultado, porque eu digo para vocês, né, que por mais que seja assim, eu falando e vocês ouvindo a maior parte do tempo, não tenham dúvida que o conteúdo desse curso vem de acordo com a abertura de cada um de vocês. É aquela história, né? Se a gente pedir, a gente recebe, se a gente bate na porta, ela se abre. Então, de acordo com a vontade de cada um de se autoaperfeiçoar para poder despertar, nos tornamos merecedores dessas informações. Não sei se vocês já notaram, mas acontece algo muito interessante. Isso não só nesse curso, em qualquer outro, mas muitas vezes a gente escuta aquela mesma informação ou ensinamento, às vezes do mesmo jeito, mais uma vez, pela 10ª vez, e agora fez sentido para mim. E é legal que quando a gente tem um grupo de pessoas, né, com uma mesma intenção, esse processo se acelera. Quando uma pessoa compreende, tem uma tendência que outras compreendam também com facilidade. Então, o que eu quero dizer é que eu estou sentindo nesse grupo, muitas pessoas nem se conhecem, nunca se viram pessoalmente. Eu estou sentindo vamos entender por quê. Para que recebamos as informações. Deixa eu ver quem abriu aqui. Olá, Ana Carolina, boa noite, querida. Oi, vou desligar. Gratidão, desligou. Então, gente, e já demos aquele tempinho, fiz algumas considerações, mas agora eu inicio a aula com o tema ressentimento. Vamos falar sobre ressentimento. Então, eu vou definir ressentimento, como eu venho fazendo com os outros sentimentos, emoções ou formas de pensamento. A gente pode entender ressentimento assim, como a dificuldade em perdoar o outro. Seja na presença da pessoa, ou seja, quando a gente pensa na pessoa. E, às vezes, dependendo do que fizeram com a gente, ou do que a gente experimentou, e associa a algum acontecimento, a alguma pessoa, a gente fica ressentindo. O que significa ressentimento?
é sentir muitas vezes, sentir novamente. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas, como é a nossa proposta, antes vamos respirar com consciência. Da mesma forma que a respiração consciente pode ajudar a gente a compreender melhor um sentimento, uma emoção, uma forma de pensamento negativa, e a partir dessa compreensão mais profunda a se libertar, a respiração consciente no início de cada encontro ajuda a gente a compreender melhor o conteúdo do encontro. Então, vamos respirar com consciência por 5 minutinhos e logo depois a gente dá um mergulho nessa emoção que chamamos de ressentimento. Então, coloquem o corpo numa postura adequada, firme e confortável. Afirmem mentalmente: o passado não existe mais, o futuro ainda não chegou, o nosso encontro com a vida acontece no momento presente. Afirmem de maneira que essa seja a realidade desse instante. O passado não existe mais, não existe de fato. O futuro também não chegou. A vida acontece no momento presente. Essa afirmação tem que levar todo o seu interesse para o aqui e para o agora. Lembra, no momento presente, raramente temos aflições ou problemas. Mas o problema é que raramente estamos no momento presente. Então, estamos resolvendo isso agora. Voltando a atenção para a respiração. Sentindo o ar entrando e saindo do corpo. De maneira agradável e confortável, aprofundando as inspirações. Prolongando as expirações. Enquanto você inspira e expira, naturalmente a sua atenção vem para o corpo, a respiração acontece no corpo. Você sente que o abdômen avança quando você inspira e recua enquanto você expira. Sentindo o ar entrando e saindo do corpo. Sentindo o próprio corpo. Você sente o contato do corpo com o local onde ele está. Se sente presente nesse local. Ao mesmo tempo que você sente o ar entrando e saindo do corpo, você sente o corpo em contato com o local. Se a mente se distrair, agradece quando perceber a distração e imediatamente esteja novamente consciente do ar entrando e saindo do corpo, sentindo o corpo e o contato do corpo com o local. Presente no contato do corpo com o local, você desperta a consciência do aqui. Presente no ar entrando e saindo do corpo pelo nariz, você desperta a consciência do agora. Então você está treinando a sua mente para que ela permaneça no momento presente. Pratica sempre com paciência, mas com perseverança.
e tempera a sua prática com amor. Lembra da orientação da aula passada. O mesmo cuidado que você tem para colocar a mão na cabeça de um bebê recém-nascido, você traz para a sua respiração. Você está amorosamente presente em cada inspiração e em cada expiração. Você sente que inspirar e expirar faz bem para o seu corpo. Então você inspira com gosto, você expira com gosto. Isso faz bem também para o seu corpo emocional e mental. E respirando com consciência, você se sente como aquele que cuida dessa mente, desse corpo, das emoções que surgem. E aquele que cuida é o próprio amor. Respirando com consciência, você se sente nesse instante como Prema Swarupa, uma encarnação do amor. Você é um espírito encarnado, utilizando essas vestimentas do corpo e da mente, e cuidando muito bem dessas vestimentas, dessa mente e desse corpo. É isso que você faz agora, respirando com consciência. Depois da próxima expiração, conclui o exercício. Pode abrir os olhos. E lembra que aquilo que a gente acabou de treinar pode ser utilizado a qualquer instante. Agora, por exemplo, vocês estão ouvindo uma aula dentro de um curso. Se perceberem que a mente ficou presa em alguma coisa que aconteceu e não existe mais, aquilo que chamamos de passado, ou se a mente começa a projetar alguma coisa que em algum momento vai surgir, aquilo que chamamos de futuro, você lembra, o passado não existe mais, o futuro ainda não chegou, a vida acontece aqui e agora. Estou aqui. Volta a atenção para o que o momento presente te oferece. E chega o momento que esse exercício se torna cada vez mais desnecessário. A mente vai se habituando a permanecer aqui. E sentimentos como medo, preocupação, do qual já falamos no curso, são cada vez menos frequentes. Assim também como o ressentimento e a culpa, tem a ver com o passado, são cada vez menos frequentes. Valorizem a respiração consciente. Hoje a gente procurou dar um passo a mais. A respiração consciente ajuda a gente a ir se percebendo na nossa real condição, que é amor. Prema Swarupas, encarnações do amor. O encontro sobre a culpa, sobre o ressentimento e sobre a raiva, quando sobre a raiva é a próxima aula, eles ajudam muito a gente a entrar em contato com essa nossa dimensão mais profunda, com o eu real, que é amor. Então, como já falamos, de certa forma, mesmo as emoções negativas, os estados mentais negativos, têm uma utilidade. Eles nos ajudam a perceber aquilo dentro de nós que está promovendo
aquilo dentro de nós que está gerando esses sentimentos, esses tipos de pensamento. É geralmente uma crença limitante ou equivocada, uma experiência traumática, um erro de interpretação, uma visão errônea. E quando a gente começa a transformar a nossa estrutura mental equivocada que a gente reconhece a partir do surgimento dessas emoções, a gente começa a se interiorizar de verdade. Hoje a gente vai ver isso. A gente vai ver como o ressentimento pode ser utilizado como um trampolim para a experiência espiritual e para a paz interior. Então, vamos lá. Como eu já coloquei no início, a própria palavra, né, já dá o sentido do que a gente está observando hoje. Ressentimento. Alguém me faz mal, alguém me causa sofrimento, alguém me machuca, alguém me incomoda. Então, naquele instante, eu senti a dor, eu senti a aflição, eu sofri e eu fico ressentido. A todo instante esse sentimento surge, principalmente quando eu estou na presença dessa pessoa, quando eu estou em determinada instituição, né? Ou mesmo quando eu lembro dessa pessoa, quando eu ouço alguém falar, né? Imediatamente vem o ressentimento. Eu sinto no aqui e agora algo que eu senti numa experiência do passado. Então, isso é ressentimento. É interessante que muitas vezes nós nem percebemos isso acontecendo. Quando estamos ressentidos com alguém, estamos na presença dessa pessoa, não é raro que a gente se sinta mal na presença dessa pessoa, mas a gente não entende que há um ressentimento. A mente não faz uma associação com alguma situação específica que fique clara, de forma objetiva. Quando eu olho essa pessoa, eu lembro do que ela me fez ou deixou de fazer naquele dia, naquela situação, né? E eu percebo que eu estou magoado, ou que eu estou com raiva, ou que eu fico triste na presença dela. Muitas vezes nós não temos essa clareza. E o que acontece que não permite que tenhamos essa clareza? O ressentimento gera uma lógica absolutamente equivocada em relação à pessoa ou à situação no momento presente. Então, qualquer coisa que a pessoa faça, qualquer coisa que a pessoa fale, né, revela uma certa impaciência, uma certa intolerância com essa pessoa. E a lógica é, essa pessoa é insuportável, essa pessoa faz tudo errado, essa pessoa me ameaça permanentemente. Eu não consigo gostar dessa pessoa por essas razões, mas eu não me dou conta que, em verdade, existe um ressentimento por trás dessa maneira de pensar. E, a partir desse ressentimento, eu interpreto o momento presente, muitas vezes de forma totalmente equivocada. A gente vai compreender isso a partir de uma historinha que eu vou contar para vocês agora, que é a história de um grande mestre que dava seus ensinamentos para muitos discípulos num campo aberto. E, de repente, um homem vem se aproximando, um estranho, não era um discípulo, ninguém conhecia. Ele vem se aproximando, vem se aproximando, vem se aproximando. E quando chega bem pertinho do mestre, começa a ofender o mestre, a xingar o mestre, a ameaçar o mestre, a denegrir a imagem do mestre em alto e bom som. O mestre permanece absolutamente equânime, inatingível, e pergunta assim para o rapaz: você tem mais alguma coisa para me oferecer? Vocês podem estar se perguntando, como esse mestre não sentiu raiva? No encontro que vem a gente fala sobre isso, é o encontro sobre a raiva. E depois que o mestre pergunta, você tem mais alguma coisa para me oferecer? O rapaz xinga ele dos piores palavrões que vocês possam imaginar, mas não imaginem palavrões. Isso traz uma energia densa.
E é legal que percebam, na vibração da aula é difícil que venham palavrões na mente. Observe isso agora, que o palavrão pertence a uma frequência mais baixa, e aqui a gente está numa frequência mais elevada. Então, como o mestre está nessa frequência, nada consegue atingir o mestre. Até que o rapaz cospe no rosto do mestre. E o mestre continua absolutamente equânime. Mas os seus discípulos não. Nesse instante que o rapaz cospe no rosto do mestre, os discípulos se inflamam, se irritam, os seus corpos ficam rígidos. O rapaz vira as costas e vai embora. E os discípulos questionam o mestre. Entendem que o mestre foi longe demais, não podia permitir que isso tivesse acontecido. O mestre também acolhe toda a crítica dos discípulos, até mesmo uma certa revolta com ele. Acolhe de forma equânime, não reativa, a paz de espírito do mestre, ou a paz do espírito que é o mestre, não se abala. Então, anoitece, o pessoal se recolhe, de manhã cedo acorda, e chega o momento da sessão matinal de ensinamentos com o mestre. O mestre sai, vai lá para o local onde ele dava os seus ensinamentos, os discípulos começam a se aproximar e, de repente, surge aquele mesmo rapaz, lá longe, mas vem andando na direção do grupo. Assim que os discípulos olham para o rapaz, já fazem um combinado: olha, a gente não vai deixar ele se aproximar do mestre, não. Além disso, vamos pegar ele, levar para longe e dar um corretivo nele. Aí eu faço uma parte aqui, eu uso essa palavra de propósito, porque a gente não pode associar a palavra corretivo à pancada. Bater não educa em hipótese alguma. Então, na verdade, eles iam bater, espancar uma pessoa. Isso nunca pode ser chamado de corretivo, porque violência não corrige jamais. Então, mas voltando para a história, os monges, os discípulos do mestre, são tomados por um sentimento de raiva, de ressentimento, e resolvem pegar o rapaz e bater no rapaz. Aí a mente gera essa lógica, um corretivo. Mas o mestre onisciente contém todo mundo. Paralisa todo mundo. E todos têm que assistir o rapaz e se aproximando dele. À medida que o rapaz ia chegando perto do mestre, o pessoal ficava mais nervoso, mais ansioso, mais tenso. E quando o rapaz chega de frente para o mestre, ele cai de joelhos, toca os pés do mestre e pede que o mestre o aceite como discípulo. Então o mestre toca a cabeça dele, abençoa ele, aceita ele como discípulo e chama os outros discípulos. E fala assim para os outros discípulos: vocês iam espancar um rapaz que veio tocar os meus pés, que veio me adorar. E os discípulos tiveram que concordar. Então o mestre faz uma pergunta para eles: vocês sabem por que vocês iam espancar esse rapaz que veio me adorar? E a resposta que o mestre dá para os discípulos naquele momento é um ensinamento para a gente aqui agora. Porque a fala de um verdadeiro mestre é sempre atemporal, vale o tempo todo. O mestre diz assim: vocês iam espancar uma pessoa que veio me adorar, porque vocês estão olhando para ele hoje com os olhos de ontem. Ressentimento. O ressentimento, não raro, faz com que a gente olhe para pessoas, para situações hoje com os olhos de ontem, mas a gente não se dá conta disso. O raciocínio que surge na nossa mente a partir de um ressentimento parece uma verdade absoluta no aqui e no agora. E mesmo quando a gente tem clareza, às vezes é difícil de conter. Então vejam como essa emoção pode tirar totalmente
a nossa clareza do momento presente, como a gente deixa de ver as coisas como elas são. Eu pergunto para vocês, quantas vezes vocês já olharam ou estão olhando atualmente para alguém hoje, isso é, no momento que vocês estão com a pessoa, com os olhos de ontem, de acordo com uma experiência passada? Essa pessoa já pode ter se regenerado. Essa pessoa pode ter uma outra intenção hoje, mas a gente não consegue. A pessoa já pode ter mudado de comportamento, mas a gente olha para a pessoa hoje como se fosse aquela pessoa de ontem. Tem um ditado que a gente utiliza muito, e eu digo que é um ditado anti-yogi. A primeira impressão é a que fica. Por quê que a primeira impressão é a que fica? Não faz o menor sentido, mas a gente utiliza isso e vira uma verdade. De repente, num primeiro contato com uma pessoa, ela não estava num dia bom. Por isso, foi grosseira ou pouco atenciosa, mas pode ser uma pessoa maravilhosa, que tem muito para compartilhar comigo, muito para me ensinar. Mas quando eu vou embora, eu digo, a primeira impressão é a que fica. E se é ruim, sabe qual é o resultado disso? Ressentimento. Ressentimento. Se a primeira impressão me doeu, e é o que fica, sempre que eu lembro dessa pessoa, encontro essa pessoa, ressentimento. E eu estou escolhendo o ressentimento a partir dessa loucura, que é repetir, a primeira impressão é a que fica. Eu posso descartar a primeira impressão. No momento atual, deixa eu olhar para essa pessoa. Deixa eu ver o que ela me oferece. Deixa eu ver o que ela expressa nesse momento e posso me surpreender muito com isso. Mas é difícil, no primeiro momento, conter o ressentimento. Então, aquelas 5 etapas são muito importantes. Primeira, respirar. Percebeu que você está saindo do centro? O que é estar saindo do centro? Não estou em paz. Não revelo puro amor. Não tenho paciência. Percebo agressividade. O seu centro é um centro de paz e amor. Quando a gente percebe que está saindo do centro, que os pensamentos, as palavras, as ações não vêm mais norteados pela paz e pelo amor, respira. Lembra que a respiração consciente te traz de volta para o centro. Aí você reconhece, deixa eu ver o que está acontecendo comigo. Por que essa pessoa me incomoda tanto? Aí quando eu olho para ela no aqui, no agora, nesse instante ela não fez nada, mas foi o que ela fez lá atrás. Na presença dela, eu me sinto daquele jeito de novo. Ressentimento, já veio o reconhecimento. Ok, eu aceito. Eu aceito, é isso que surgiu dentro de mim. Porque se eu digo, eu não aceito estar ressentido, pronto. Ressentimento continua ali e a gente não tem o que fazer com ele. A erva daninha vai continuar, impregnando o jardim. Mas eu aceito. E eu acolho o ressentimento. Eu acolho isso que surgiu dentro de mim. Eu olho para o ressentimento. Eu vou procurar perceber qual é a origem, quais são as raízes dessa erva daninha, que estão estragando o meu jardim interior. Aí vem o insight. Essa é a razão do meu ressentimento. Lá atrás, uma expectativa que eu coloquei nessa pessoa e não foi adiante. Ou a pessoa não agradeceu como deveria. Enfim, a gente vai falar sobre isso agora. Tudo que eu vou falar para vocês a partir de agora vai ajudar a gente, nesse momento que a gente acolhe o ressentimento, além de aceitar, eu digo, eu vou olhar para você, eu vou cuidar disso que está dentro de mim. Tudo que eu vou falar ajuda nesse olhar profundamente e a reconhecer a origem disso dentro da gente. Então, vamos lá. Iniciamos pela aula passada, onde eu falei sobre a culpa. Eu falei para você não aprender a se perdoar, verdade o outro. Então, como a gente pode refletir sobre isso?
a gente para e pensa, a gente já errou muito. Busca reconhecer quantas vezes você já errou, busca lembrar se você já magoou alguém, às vezes até tentando acertar, tentando agradar, a gente pode magoar uma pessoa. Muitas vezes motivados, como colocamos na aula passada, pelo egoísmo, por uma emoção muito quente, por uma má influência, pela ignorância, não sabia bem o como fazer, mas certamente todos aqui já magoamos alguém. Correto? Então, se quando magoamos alguém, nós nos perdoamos, nos arrependemos, lembrem da aula passada, nos arrependemos, e, se possível, reparamos, mas nos perdoamos, nos livramos de qualquer sentimento de culpa. Se é assim que a gente age com a gente, é assim que a gente deve agir com o outro. Então, se eu já pisei na bola com alguém, já errei, já falhei, causei sofrimento e eu me perdoo, não é razoável que, se alguém fez isso comigo, que eu perdoe essa pessoa, faça com o outro o mesmo que você deseja que o outro faça para você. Isso é uma questão de coerência. Então, é muito interessante quando a gente estiver ressentido com alguém, por alguma coisa que essa pessoa fez com a gente, que a gente entre em contato com aquilo de negativo que já fizemos com o outro. E as mesmas reflexões que nos levaram ao auto-perdão vão ajudar a perdoar essa pessoa. Porque nós temos as nossas dificuldades. Estamos nesse curso, inclusive, para trabalhar parte delas. Nós temos as nossas dificuldades para agir sempre corretamente, para dar conta de ajudar sempre e ferir jamais. Nós temos as nossas dificuldades. E muitos de nós, eu sei, estamos há muitos anos nessa busca por autoconhecimento, espiritualidade. Então, alguns na Igreja Católica, outros em centros espíritas, praticando yoga, estudando e praticando a mensagem do Sai Baba, em sinagogas, em mesquitas. Somos muitos aqui, um grupo bem heterogêneo nesse sentido, mas ao mesmo tempo homogêneo em outro, assim, na essência. Mas ainda assim, sinceramente buscando esse conhecimento para melhorar como ser humano, para revelar o ser espiritual, ainda assim a gente tropeça muito. As pessoas que de vez em quando machucam a gente, dificultam a nossa vida, têm as suas dificuldades também. Então, quando a gente se perdoa de verdade, é porque a gente reconhece o que mobilizou a gente e impediu a gente de dar o melhor naquele momento. E eu me desculpo totalmente. Me arrependo e, se possível, busco reparar o mal que eu fiz. Se possível, mas a culpa eu não carrego. Se eu não carrego culpa, eu não devo desejar que o outro carregue culpa. Então, essa maneira de refletir ajuda muito a gente a se abrir para perdoar o outro, para se liberar do ressentimento. E nesse instante está acontecendo uma coisa extraordinária. O que está acontecendo nesse instante? Você está acolhendo, num primeiro momento, a sua sombra. Você está acolhendo a sua sombra. Quando você se perdoa, você acolhe a sua sombra. Você não nega a sua sombra. Você também não reprime a sua sombra. Você olha para a sua sombra e reconhece que ela está ficando menor. Quando uma sombra vai ficando menor? Quando você vai se tornando cada vez mais aberto para a luz. Então, a sua sombra vai diminuindo cada vez mais. Lembra do salto de consciência da aula passada? Se você reconhece agora que no passado você agia de forma inadequada, quer dizer que, de alguma forma, você deu um salto.
Você quer viver com mais intensidade os valores, você quer fazer a coisa certa, você tem mais empatia agora, você realmente se importa mais com o outro, ou cresceu em sabedoria, né? Compreende que bem intencionado lá atrás você agiu de forma equivocada. Então, quando a gente se perdoa, a gente está acolhendo a nossa sombra. E quando a gente perdoa o outro, isso quer dizer que a gente está acolhendo a sombra do outro. Nós somos capazes de acolher a sombra do outro. E quem acolhe tudo é o amor. Então é muito lindo a gente compreender isso, né? Quando a gente se perdoa de verdade, a gente passa a aceitar parte do nosso passado que a gente não aceitava antes. Esse é um outro aspecto do perdão, aula passada. Quando eu me perdoo, eu passo a aceitar alguma coisa que eu fiz ou que eu deixei de fazer no passado, eu aceito, foi assim. Foi o que eu pude dar. Isso tinha relação com o meu momento. Então eu aceito. E quando eu aceito, eu encontro aquela paz interna. Aí fica mais fácil também eu aceitar o que o outro fez comigo lá atrás. Fica bem mais fácil eu aceitar. Nessa hora, eu estou me percebendo como luz. Lembra que a luz não teme, em hipótese alguma, a escuridão. Porque na presença da luz, a escuridão desaparece. Então, a nossa sombra, ela não deve ser reprimida, mas também não deve ser ignorada. A nossa sombra deve ser iluminada. A nossa sombra deve ser iluminada. E iluminar a sombra significa se voltar cada vez mais para dentro de si mesmo. E o que a gente encontra dentro da gente mesmo, como essência, como ser verdadeiro, é amor, é luz. Então, fazendo uma breve revisão do que eu disse até agora, sempre que na presença de alguém, ou dentro de algum local específico, eu começo a sair do centro, olha que interessante, eu começo a sair do centro, né, o meu centro é amor, o meu centro é paz. Então, aqui agora eu estou falando com amorosidade, eu estou em paz, consequentemente, eu estou tranquilo, eu estou feliz, eu estou pleno, tenho uma sensação que não me falta nada nesse instante. Mas vamos supor que surge alguém aqui dentro e, de repente, não está mais legal, né? A presença dessa pessoa me incomoda, né? Tudo que ela faz eu julgo como negativo. Com ela eu não sou amoroso, né? Com ela a minha atitude não é pacífica. Opa, se dá conta, peraí, saí do centro. Lembra do ensinamento do Buda? Quando o insensato sabe que é insensato, ao menos nisso ele é sábio. Saí do centro. Saí do centro. Agora o que se revela não é a inteligência pura, não é a clareza, não é a lucidez. Eu já sei que o que eu estou pensando em relação a essa pessoa vem sendo estimulado por uma emoção negativa. Então você reconhece isso, é ressentimento. Aceita que está sentindo ressentimento, né? Mantém contato com isso. E aí você começa a fazer essas reflexões, olhando profundamente para isso. Mas eu não falhei também? Falei lá atrás, hoje eu me transformei e eu me perdoei. Nossa, essa pessoa falhou também, falhou lá atrás. O que levou essa pessoa a falhar comigo? Será que foi o momento que ela vivia, a educação que ela recebeu, alguma influência? Percebe que nesse momento é como se você já estivesse de fora do ressentimento, fazendo essas reflexões. E isso certamente vai ajudar a esse ressentimento se dissolver. Por quê? Porque quando você olha profundamente para uma pessoa que te magoou, que te fez mal, que te passou para trás, você descobre que toda agressão, que toda má ação que uma pessoa pode fazer,
vem de um desequilíbrio interno, vem de um descontrole. Sócrates diz assim: nenhum homem erra voluntariamente. Já Jesus, sendo chicoteado, recebendo uma coroa de espinhos, ora ao Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Você pode olhar para uma pessoa que já falhou com você dessa mesma forma. Se uma pessoa te machucou, mesmo que tenha sido intencionalmente, essa pessoa não estava bem. Essa pessoa não estava feliz. Essa pessoa não estava sã. Motivada por uma emoção quente, pelo egoísmo, enfim, por uma fraqueza do momento, ela agiu do jeito que agiu. E quando você consegue compreender isso, você está olhando para essa pessoa de uma forma tão profunda, você está compreendendo que a maneira dela pensar, falar e agir pode ter te machucado, mas antes de qualquer coisa, está causando sofrimento, problemas para ela mesma. E mais do que tudo isso, é uma demonstração da desconexão dela com o ser interno. Então, quando a gente consegue olhar profundamente para uma pessoa que machucou a gente, isso é vencendo a superficialidade da emoção que fica à flor da pele. Olha que interessante, a emoção à flor da pele não me deixa mergulhar dentro de mim mesmo para elaborar o que está acontecendo. Eu fico numa superficialidade, mas quando eu respiro, aceito, acolho, reconheço antes de aceitar, e olho profundamente, né? Quando eu digo que eu olho profundamente para outra pessoa, é o meu ser mais profundo que está olhando. Muitas vezes o ressentimento pode virar compaixão. E esse é um dos milagres mais bonitos que existem. O ressentimento vira compaixão. Eu olho para aquele ser que me magoou, que me feriu, que me prejudicou, está absolutamente desconectado da sua essência, que é paz e amor. Está absolutamente fora do centro. Vivendo a ilusão com toda a intensidade. E eu compreendo que dificilmente a questão era pessoal. Já leram Os 4 Compromissos? Um livro que vale a leitura. Um dos compromissos é: não toma nada como pessoal. Tem muita gente que está mergulhada num egoísmo tão intenso que não tem nem tempo para pensar deliberadamente em prejudicar o outro. Em verdade, ela está vivendo aquilo que faz sentido para ela no momento. O problema é o que está dando sentido para o momento dela. Pode ser uma emoção negativa, uma crença muito negativa, a pressão que alguém está fazendo, enfim. São muitos fatores que levam alguém a errar. Então, quando a gente olha profundamente para quem machucou a gente, e quando a gente consegue fazer uma conexão de coração para coração, a gente percebe que a própria pessoa não está entrando em contato com o seu coração. Essa pessoa certamente está vivendo em aflição. Porque só faz mal para o outro quem está mal consigo mesmo. Quem está bem, quem está feliz, quem está centrado, não tem como fazer mal. A gente oferece para o outro aquilo que a gente está transbordando. Então, quando a gente é capaz de olhar profundamente para outra pessoa, a gente vai ser capaz de transformar ou ver o ressentimento se transformando muitas vezes em compaixão. Porque quem faz o outro sofrer é porque antes está sofrendo. Não tem clareza das suas ações.
eu vou compartilhar com vocês uma frase que eu ouvi de um professor querido chamado Marcos Rojo, muito conhecido dos praticantes de yoga. A frase que ele compartilhou num curso é assim: não espere que o mundo reconheça essa pessoa maravilhosa que você pensa que você é. É uma frase que mexe com a gente. Você deseja viver em paz? É o tema do nosso curso. Como viver em paz em tempos difíceis. Você deseja viver em paz? Leve essa frase com você. Não espere que o mundo reconheça essa pessoa maravilhosa que você pensa que você é. Essa frase pode ser explorada com muita profundidade. Primeiro, não somos uma pessoa. Pessoa, persona, máscara. Somos o espírito que se manifesta através dessa pessoa. Mas está bem. O objetivo do curso não é ir por essa direção. Mas não espere que o mundo reconheça. Essa esperança que o outro reconheça o bem que fizemos, ou o nosso comportamento, ou qualquer coisa que seja, muitas vezes é motivo do nosso ressentimento. E a gente não se dá conta disso. Levem essa frase com vocês. Não são raras as vezes que eu me vejo aborrecido com alguém, e quando esse aborrecimento com alguém vai prosseguindo, o nome disso é ressentimento. Aí me vem essa frase: não espere que o mundo reconheça essa pessoa maravilhosa que você pensa que você é. Até porque esperar que o mundo reconheça qualquer coisa já coloca a gente naquele primeiro nível da busca pela paz. A minha paz depende de alguma coisa do lado de fora. Mas ainda assim nós agimos corretamente. Ainda assim buscamos agir norteados pelo amor, pela paz e com a melhor intenção. Mesmo que o mundo não reconheça. Mesmo para aquelas pessoas que já falharam com a gente e talvez falhem de novo. Então vocês podem me perguntar: então qual é a motivação para essa ação correta? Esse é o segredo da ação, ou o primeiro segredo da ação, de acordo com Karma Yoga, quer dizer, a yoga da ação, que quer dizer como se religar a Deus através do karma da ação nesse mundo. A gente tem que compreender que nós não estamos nesse mundo para servir ao mundo. Nós estamos nesse mundo com um propósito espiritual. Quando nós agimos com amor, bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. É o amor que purifica o coração. Os puros de coração são aqueles que têm um coração sem egoísmo. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados os filhos de Deus. Os pacificadores são aqueles que promovem a paz em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Então, se desejamos ser chamados de filhos de Deus, se desejamos ver a Deus, paz e amor são fundamentais. Daí a motivação para agir, sempre de forma pacífica e amorosa. Talvez nem dê certo do lado de fora. Talvez eu não me destaque muito. Talvez eu não vença a competição. Talvez eu não tenha o reconhecimento de ninguém. Mas eu me sinto cada vez mais pleno de amor e de paz. Eu me sinto cada vez mais próximo de Deus. Ou eu sinto cada vez com maior intensidade Deus em mim. E quem sabe há de chegar um momento onde eu me percebo como o próprio Deus. Me veio agora aquela que é a quintessência dos ensinamentos védicos de acordo com Sai Baba. Olhe para trás e agradeça a Deus. Olhe para frente
e confie em Deus. Olhe ao redor e sirva a Deus. Olhe para dentro e encontre Deus. Olhe através e seja Deus. Quando a gente entra nesse campo da culpa, do ressentimento, na aula que vem, a gente vai falar sobre a raiva, é fundamental que a gente fale sobre amor. E é o amor que libera. Então, quando a gente consegue ir além do ressentimento, buscando perdoar o outro, porque eu me perdoo por coisas que eu já fiz, da mesma forma que o outro fez comigo, quando eu consigo perdoar o outro, porque olhando profundamente para ele, eu entendo que ele me causou sofrimento porque antes ele está sofrendo, e além dele estar sofrendo, ele está absolutamente desconectado da essência divina que ele é, e à medida que eu vou me religando à essência divina que eu sou, vou revelando uma paz, uma felicidade, uma alegria que não tem relação alguma com qualquer coisa que o mundo possa me oferecer e também não pode tirar de mim. Eu não só perdoo, como eu abraço, como Jesus, como Buda, como todos os avatares exemplificaram. Mahatma Gandhi, por que a gente não luta? Por que a gente também não mata os ingleses? Porque da mesma forma que eu amo os indianos e quero bem aos indianos, eu amo os ingleses e quero bem aos ingleses. Mandela, agora que você assumiu a presidência, vamos nos vingar dos brancos. Da mesma forma que eu amo aqueles que têm a mesma cor da minha pele, eu também amo aqueles que têm uma cor de pele diferente. E de repente a gente viu esses dois seres promovendo milagres há poucas décadas. Um na Índia, o outro na África do Sul. Eu posso contar para vocês uma das coisas que eles tinham em comum? São muitas, mas uma delas, a ausência de ressentimento. E quando é que essa sombra chamada ressentimento desaparece? Quando brilha a luz do ser. Quando um ser humano transborda amor, a gente vai vendo tudo aquilo que não é amor derretendo, se dissolvendo, da mesma forma que a neve quando exposta ao sol muito forte. Então é interessante que a gente compreenda que o perdão nos liberta do ego, que o perdão nos liberta da infelicidade. Isso vale para quando nós nos perdoamos, deixamos de estar culpados. Isso vale para quando nós perdoamos ao outro. Isso é, desculpamos o outro. Vencemos o ressentimento. Então, estar ressentido faz mal, é desagradável, gera infelicidade. Então, quando eu realmente consigo perdoar e dissolver esse sentimento que vem se repetindo, isso me liberta da infelicidade. Estar ressentido faz com que o amor fique bloqueado. Eu não consigo revelar o meu amor. Então, quando eu realmente perdoo, de certa forma eu me liberto do ego, de um eu machucado, de um eu que não gosta daquela pessoa, de um eu que está chateado. Vai chegar um momento que a gente vai compreender que o amor dissolve o ego. Daí, todos os mestres dizem para a gente: perdoa, perdoa, perdoa. Por exemplo, Jesus perdoa 70 vezes 7. Jesus, ama teu inimigo, reza pelo seu perseguidor. Quanta gente não questiona um ensinamento como esse? Porque diz, ele não merece, ele nunca vai tomar jeito, ele é uma ameaça para a sociedade, mas a gente não está falando deixa impune, eu permito que faça o que quiser fazer, mesmo colocando muita gente em risco. Eu estou falando que eu não me desconecto do amor. Eu estou falando que eu não me conecto com sentimentos de vingança,
que sempre vão ter relação com medo, raiva, ressentimento. Então, quando eu desejo, por exemplo, que uma pessoa que roubou ou que matou alguém, né, seja julgada e receba uma pena justa, de acordo com a lei, o meu sentimento pode ser que durante esse período, essa pessoa possa repensar o que fez, que durante esse período, essa pessoa receba uma boa orientação religiosa, psicológica, porque eu não tenho uma penitenciária como uma instituição de vingança social, mas sim de regeneração humana. Então, o amor, a compaixão, de forma alguma sugerem permissividade ou irresponsabilidade. O amor aceita a todos, mas não aceita a tudo. A pessoa espiritualizada consegue diferenciar o pecado do pecador. Ninguém é essencialmente pecador. Pecado é errar o alvo, é uma ação que distancia a gente da consciência divina. Mas ninguém é essencialmente pecador. A personalidade pode estar tendo um comportamento nesse sentido. Mas quando o mestre olha para você, ele sabe que você, da mesma forma que ele, é puro amor. Então, qualquer ação, mesmo que pareça uma punição, não vem de raiva, não vem de ressentimento, vem do sentimento, tomara que esse ser revele o quanto antes o amor que ele é. Eu estou citando assim, eu estou citando agora irmãos que estão presos, porque fizeram alguma coisa errada, causando grande prejuízo, dor, até mesmo tirando a vida de alguém. Ou melhor que tirando a vida, interrompendo essa existência nessa forma. Porque a vida ninguém tira, mas a existência pode ser interrompida. Mas a gente, quando olha para uma pessoa assim, a gente deve praticar isso. Porque a tendência é que surja o ressentimento, a raiva, aí tem uma lógica que justifica a violência ou a vingança. Nesse instante você está sofrendo, nesse instante é você que está pecando no sentido de errando o alvo, se desviando do amor, indo para a periferia, perdendo o centro. Então, essas reflexões podem levar a gente a uma grande motivação para perdoar o outro. Que motivação é essa? Eu te perdoo para ser feliz. Quando for muito difícil você encontrar um motivo para perdoar alguém, lembra que enquanto você não perdoa, enquanto você está ressentido, magoado, você está sofrendo. Você não tem felicidade plena. Então essa é uma motivação incrível. Eu te perdoo porque eu aspiro à felicidade, à libertação. E esse é um caminho para você se reconectar com o seu centro e olhar com clareza. E olhando com clareza, você vai ver que quem te fez mal porque antes estava mal. E de repente você vai ver também que você fez um mal parecido para outras pessoas. E você conseguiu se perdoar. Graças a Deus, porque a culpa não tem utilidade nenhuma, como já vimos, mas se arrependeu e buscou reparar. Então, olhando para ele, você compreende também o que levou ele a agir dessa forma. E dessa forma, é mais fácil você aceitar o que aconteceu. E não associar o ser àquele comportamento de pensamento, palavra e ação que se revelou a partir da felicidade. E para finalizar, ainda pode surgir uma questão dentro de você. Eu me arrependi e eu busquei reparar, mas ele ainda não demonstra arrependimento e não fez nada para reparar. Primeiro está aí você, se for o caso, esperando alguma coisa do lado de fora para ficar em paz. Quando você simplesmente abre mão, aceita e a partir das reflexões tem a oportunidade de
se liberar do ressentimento, às vezes vem uma argumentação mental e ainda tenta te segurar. A paz verdadeira não pode ser encontrada do lado de fora. Não espere que o mundo reconheça essa pessoa maravilhosa que você pensa que você é. Deixa de pensar que é uma pessoa. Afirma que aquilo que você é o puro amor. Prema Swarupa, encarnação do amor. Eu estou aqui para revelar isso. E tudo que surgir a partir dessa personalidade diferente disso, eu vou olhar com muita atenção. Eu vou reconhecer, aceitar, acolher, olhar com muita atenção. E a minha ação é para transformar tudo aquilo que me impede de me perceber como puro amor. Então a gente volta no ponto. Mas ele não fez nada para reparar o mal que ele me fez. Nessa hora é muito importante que você compreenda. O que o outro faz é o karma dele. O como você reage é o seu karma. O que o outro faz é o karma dele. De acordo com o que ele faz, de acordo com o que ele planta, ele vai ter que colher. A maneira que você reage ao seu karma. A escolha é sua. E para finalizar, antes de abrir para as perguntas e as considerações de vocês, uma história maravilhosa que a gente encontra na literatura do Eckhart Tolle, ele chama do pato com mente humana. O pato com uma mente humana. Ele diz que estava num parque observando os patos nadando num lago. Então ele está ali observando os patinhos nadando para lá, para cá, uma senhora harmonia. De repente chega alguém e joga talvez uns pedacinhos de pão, enfim, algum alimento que interessa aos patinhos. Então, 2 patos vão na direção ali daquele pedacinho de pão. E como só tem um pedacinho de pão, eles disputam aquele pedacinho de pão. Eles lutam por causa daquele pedacinho de pão. E depois de algum tempo se confrontando, um deles pega o pedacinho de pão, mastiga e engole. Aí logo em seguida, os 2 patos batem a asa com muita força. Não sei se vocês já viram um pato fazendo isso no lago, a água sai assim, vai longe, com muita força, e voltam a nadar com tranquilidade, um nada do lado do outro, e se encontram com os outros patos. Aí ele diz, mas se esse pato tivesse uma mente humana, aí ele cria a mesma cena. Alguém jogou um pedacinho de pão, eles foram disputar, brigaram ali, e um pato ficou com um pão. Provavelmente um pato para cada lado. Aí eles iam juntar seus grupinhos de amigos e iam falar. Um ia falar assim, você viu aquele pato, ele pegou o meu alimento, ele comeu, não compartilhou, é um mau caráter, é um ladrão. Mas o outro, lá do outro lado, está falando com os amigos dele. Mas você viu aquele pato? Ele tentou roubar o meu alimento, ele me ameaçou, ele me bateu. E, de repente, cada grupo toma partido de um lado e esses patos já não dividem mais o lago irmãomente. Então, ele diz, essa seria a história dos patos se eles tivessem uma mente humana. Então, ele conclui dando um ensinamento maravilhoso. Nós devemos aprender com os patos. Logo depois de um desentendimento com alguém, dá uma sacudida. Vem o sentimento da raiva, que a gente vai falar na aula que vem, e vai concluir bem esse tema ressentimento. Porque, de certa forma, o ressentimento, em alguns momentos, é a raiva que eu não consigo liberar e deixar para trás, ela volta a surgir, aí vai trazer com ela o medo, vai trazer com ela a tristeza. Mas sempre que você se aborrecer com alguém, pega aquela energia e extravasa, dá uma sacudida, deixa para trás.
A gente vai conversar sobre isso no próximo encontro. Eu vou utilizar um dos 8 versos que transformam a mente. Os 8 versos que transformam a mente é um ensinamento budista maravilhoso. E um dos versos fala sobre isso. Então, queridos e queridas, assim eu concluo a nossa aula sobre o ressentimento. Gratidão. E agora eu abro para vocês perguntarem, se colocarem à vontade. Oi. Oi, Carolina. Oi. Na verdade, eu queria te fazer um pedido, que você falou isso, me lembrou do Beta Bhavana, né? Você passou no curso. Se você pudesse enviar, eu acho que é bem útil até para isso tudo, né? Assim. Sim, é verdade. Muito bem lembrado, Carolina. Isso é uma técnica do budismo tibetano, Metta Bhavana. A gente pode traduzir assim, não é a tradução literal, mas a gente pode entender como a meditação do amor universal. Essa aula vai ficar gravada. Se alguém quiser escrever agora, escreve, mas amanhã vocês estão recebendo a gravação, vão ter acesso aqui à informação. Você visualiza uma pessoa, e você vai fazer 8 aspirações para essa pessoa. Você vai aspirar assim, que ela seja feliz, que ela supere o sofrimento. Então, primeiro que ela seja feliz, depois que ela supere o sofrimento. Que ela encontre as causas da felicidade e as pratique, que ela encontre as causas do sofrimento e as evite. Que ela purifique todo o seu karma, que ela adquira sabedoria instantânea, que ela seja capaz de fazer todos os seres felizes e que ela encontre nessa forma de agir a sua própria felicidade. Então, essa é uma forma, né, da gente deixar fluir o amor que existe dentro de nós, ou deixar que o amor que nós somos se revele através dessa personalidade. Então, quando você pratica a Metta Bhavana, você pensa na pessoa, sente como se estivesse na presença da pessoa, que pode ser encarnada ou desencarnada, e você, para cada aspiração, você repete até que venha o sentimento, até que você esteja falando de verdade. Isso é, que ela seja feliz. Tem que haver mesmo o sentimento, eu desejo que ela seja feliz. Que ela supere todo o seu sofrimento. Tem umas partes que a gente não consegue ir. Quando a gente não consegue ir, pode ser porque eu estou com raiva dessa pessoa, eu estou ressentido com essa pessoa. E o que está acontecendo nessa hora? Eu estou buscando purificar isso dentro de mim a partir da aspiração amorosa. Então, é uma prática maravilhosa, e muito do que eu falei aqui, a gente vê essa prática ajudando a resolver. Por exemplo, eu falei, uma pessoa quando te machuca, quando te fere, ela antes está sofrendo, está ferida, está confusa, não está feliz. Então eu peço que essa pessoa seja feliz, que ela supere o sofrimento, mas que ela faça isso com méritos. Então, que ela conheça as causas da felicidade, que ela compreenda qual é a maneira correta de agir, de acordo com a essência, e pratique isso. Que ela conheça as causas do sofrimento, que ela reconheça a sua confusão mental, as suas emoções negativas, e evite isso. Assim, o que eu estou pedindo? Que o karma dela seja purificado. Karma, efeito produzido pelas ações anteriores. Se nesse momento ela começa a agir bem, o karma começa a ser purificado. E à medida que o karma vai sendo purificado, a sabedoria começa a se evidenciar. Porque a gente trata o karma muito para fora, o que acontece com esse corpo do lado de fora. Mas a gente deveria tratar o karma de forma mais interna. A nossa forma de pensar é o karma que a gente deveria transformar. Então, que ela desperte sabedoria instantânea.
Uma pessoa sábia é uma pessoa que ajuda sempre e que não fere. Isso é um sábio. Por exemplo, um sábio que a gente reverencia como patrono da natureza, São Francisco de Assis. A gente não tem nenhum texto brilhante intelectual de São Francisco de Assis, mas ele reverenciava o sol, a lua, as árvores, os animais, não pisava numa formiga em hipótese alguma. Sábio é aquele que saboreia Deus. São Francisco conseguiu ver Deus em absolutamente tudo. Conseguiu ver Deus nele mesmo. Então, isso é sabedoria. Então, no número 7, eu peço que essa pessoa desenvolva a habilidade de fazer todos os seres felizes. E para que essa oração não seja egoísta, eu não estou pedindo isso só para o meu benefício, mas eu estou olhando para a pessoa. Então, e que essa forma de agir leve felicidade para essa pessoa. Então, Metta Bhavana é uma prática maravilhosa, muito bem lembrado, Carolina. Eu posso mandar por escrito no grupo também, eu coloco no WhatsApp. Aí uma dica, se alguém quiser praticar. Tem no livro Nascemos para Amar, essa orientação de Metta Bhavana. Uma dica é, começa praticando por você. É a mesma lógica da aula do perdão para a aula do ressentimento. Que eu seja feliz, que eu supere o sofrimento, que eu conheça as causas da felicidade, as pratique, que eu conheça as causas da felicidade, as evite, que eu purifique o meu karma, que eu obtenha sabedoria instantaneamente, que eu seja capaz de ajudar todos os seres e que eu encontre nesse caminho a minha própria felicidade. Quanto mais você repete isso, maior vai ser a tendência de você olhar para qualquer pessoa que seja com esses olhos, os olhos do amor. Aí fica difícil que uma emoção negativa consiga se instalar, se enraizar dentro de você. E aquelas que estão ali, devagarzinho, vão sendo removidas. Aí depois que você faz para você, faz para alguém que você gosta. E que você esteja bem. Vai ser muito fácil fazer. E lembra que o nosso pensamento tem muito poder. Isso vai beneficiar essa pessoa que você gosta. Aí você repete o nome dela. Vamos supor que eu faça para você, Carolina. Aí eu digo que a Carolina seja feliz, que a Carolina supere todo o sofrimento, que a Carolina encontre as causas da felicidade e as pratique, que a Carolina encontre as causas da infelicidade e as evite, que a Carolina purifique todo o seu karma, que a Carolina desperte sabedoria instantânea, que a Carolina desenvolva a habilidade de levar todos os seres para a felicidade, que a Carolina encontre nessa forma de caminhar a sua própria felicidade. Para mim foi fácil fazer isso. Mas se eu penso numa pessoa que me magoou, talvez não seja fácil de falar que ela seja feliz. Nem sai assim, não sai. Aí a gente reconhece que dentro da gente tem alguma coisa que não está legal. E você insiste, 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 até que sai. E quando você completa a oração toda, eu vou falar duas coisas para vocês. A primeira, do alívio interno. E a segunda é quando você olha para essa pessoa, é impressionante como você descobre que o ressentimento foi curado. Eu digo isso por experiência própria. Já tive dificuldades grandes com algumas pessoas e praticando Metta Bhavana foi incrível. Sentir primeiro o alívio, a liberação interna e depois o estar na presença dessa pessoa em absoluta paz, mesmo que essa pessoa não tenha mudado, mesmo que essa pessoa não tenha se transformado. Porque a gente transformou dentro da gente aquilo que gerava ressentimento. Então, gratidão, Carolina, por lembrar do Metta Bhavana. Mais alguém gostaria de trazer alguma contribuição? Tenho uma dúvida. Sim. Rafael que está falando. Oi, Deixa eu botar um vídeo para você ver. O ressentimento, ele também acontece conosco mesmo? Ou quando é conosco mesmo é culpa, necessariamente? Aí é culpa, a gente chama de culpa. Aí é culpa, tá. A culpa é, então, ressentimento com nós mesmos, é isso, basicamente. É isso mesmo.
não deixa de ser ressentimento, né? Eu estou sentindo novamente dor, pesar por aquilo que eu fiz. Mas o nome que a gente dá é culpa. Porque se a gente olhar para o nome da palavra, é interessante, né? Ressentimento, que uma felicidade repetida também é ressentimento. É interessante olhar para isso. Mas a gente costuma se referir o ressentimento quando é alguma coisa que dói, né? Quando é alguma coisa que machuca. Então, se é em relação a um erro que a gente cometeu e a gente sente dor por isso, pesar, tristeza, é culpa, mas você está correto, não deixa de ser um ressentimento com a gente mesmo. Tá bom. Beleza. Obrigado. Nada, querido. Eu vou ler para vocês, enquanto alguém se anima para falar, um trechinho do livro Nascemos para Amar, que eu procurei na aula passada, aí encontrei, mas entendi que era mais adequado para a aula de hoje. É um trechinho que diz assim: quando estamos magoados, é como se determinada má água, lembra que mágoa significa isso, má água, e lembra que esse corpo é mais de 70% de água. Então, de acordo com os nossos pensamentos e sentimentos, essa água aqui, né, assume determinada qualidade, que pode ser boa ou ruim. E ressentimento, mágoa, significa má água. Então, quando estamos magoados, é como se determinada má água ficasse congelada dentro de nós. Um sentimento ruim, que não tem fluidez, pois é como o gelo. E os pensamentos egoístas funcionam como um congelador, que nesse caso congela a dor. Então, precisamos de um aquecedor, nosso coração espiritual. Quando recorremos a nosso coração espiritual, residência de Deus em nós, sentimos o calor divino, que é o amor vindo em nosso socorro. Retirando a atenção dos pensamentos egoístas, enfraquecemos o refrigerador. E mais atentos ao coração, fortalecemos ao aquecedor. Assim, o gelo da mágoa vai derretendo. E o calor do amor também purifica a água em nós. Para os que perdoam, a má água se transforma em água benta. Pois agora, nessa água, há ausência de ego e há consciência divina. Então, esse é um trechinho do livro Nascemos para Amar. Há quem diga que quem compreende o ensinamento de Jesus, ama teu próximo como a ti mesmo, compreendeu toda a mensagem ali. Compreende que tudo mais vem para a gente conseguir realizar esse ama o teu próximo. Então, nascemos para amar. Se a gente se der conta disso, que o objetivo de estar encarnado é amar, não em função dos resultados do lado de fora, mas em função da transformação que isso propicia dentro de nós, a gente vai ver todas essas emoções que estamos tratando aqui, se enfraquecendo e, de alguma forma, facilitando esse caminho para dentro, mostrando que a gente tem que transformar, buscando o que a gente tem que evitar, o que a gente tem que implementar. Então, a gente falou aqui do Metta Bhavana, eu lembrei aqui desse trechinho do Nascemos para Amar. Mais alguém? Oi, Carlos. Oi, Carlos. Oi, Alessandra. Boa noite a todos. Boa noite. Quando você falou do... É só uma memória que veio que eu queria compartilhar. Tá dando eco aqui no meu som. Deixa eu ver se melhora. Tá dando eco, Carlos? Tá dando um pouquinho de eco, mas eu tô conseguindo ouvir. É ruim, né? É ruim. Vou tentar aqui. Melhorar. É porque quando você falou do Mandela,
eu me lembrei de uma viagem que eu fiz, e eu fiz uma visita à ilha onde Mandela ficou preso, né? Na verdade, hoje a ilha é um patrimônio da humanidade, né? Tem pessoas que moram nessa ilha, mas eles preservaram o complexo, tem um museu, né? Até para falar da memória e da questão do racismo e da violência, né? Na verdade, era uma visita que eu estava resistente a fazer, mas acabei indo, porque é uma coisa que mexe muito comigo, assim. Mas quando você chega lá, né? Quando você falou de Mandela, primeiro que é impossível não chorar durante o passeio, porque é muito tocante. O guia que estava com o nosso grupo ficou preso na ilha, né? As pessoas eram arrastadas, né, aos milhares por essa questão racial. E eu fiquei pensando nisso, né, quando eu estava lá, nessa coisa do ressentimento, como que a gente se apega a mínimas coisas, porque eu acho que no lugar dele ia ser muito difícil para mim falar da experiência dele para um grupo, né? A gente estava num grupo de visitantes, devia ter umas 40 pessoas, todas brancas, né? Já obviamente privilegiadas, quase todos europeus. E ele narrando com uma calma, com um sorriso, com uma paz. Era impossível não se emocionar. Eu falei, gente, acho que eu, obviamente, jamais seria capaz de estar no lugar dessa pessoa. E aí, quando você entra no complexo, é mais assustador, porque a ilha é muito fria, muito. Na verdade, eu fui num dia de muito calor que estava fazendo em Cape Town, mas a ilha é muito fria. A parede é um gelo. E essas celas, né, tinham 4 metros quadrados. E o Mandela ficou preso lá 18 anos, né, na ala dos presos mais perigosos. E quando ele vai narrando, vai te dando uma certa angústia, né, porque a gente se apega a coisas assim tão mínimas. E ele lá com uma tranquilidade, com um sorriso, eles tiveram um cuidado que a gente achou muito interessante, de não identificar a cela do Mandela. Todas as celas são iguais, né, basicamente era um tapete no chão, não era uma cama, com um banquinho. E só no final do passeio que ele sinaliza qual a cela que Mandela, né, ficou, e a gente sempre tem aqueles visitantes sem noção que vão tirar selfie sorrindo, né? Na verdade, o cuidado é por isso mesmo. Então, quando eu saí do passeio, né, eu nem queria muito ir, mas assim, foi um ensinamento tão grande. E a gente foi cumprimentar o guia e abraçar, e a gente se apresentou como professor, né? E é um choque, na verdade, imaginar que uma pessoa ficou 18 anos, né? E as pessoas morriam de frio, era basicamente isso, né? E reagir dessa maneira, né? Com amor e com... Então aí você fica, né? Por que a gente se ressente com coisas às vezes tão... que não valem, assim? Era isso. Gratidão, Ale. Você me lembrou de fazer a indicação de um livro preciosíssimo para todos nós. O nome, se eu não me engano, é o Livro do Perdão. O Livro do Perdão. Quem escreve é o Desmond Tutu. É um bispo anglicano que o Mandela nomeou como, agora eu não me lembro do título, mas presidente da Comissão do Perdão, é alguma coisa assim. Quando o Mandela assume a presidência da África do Sul, ele cria uma comissão do perdão mesmo. E o Desmond Tutu, que é incrível, ele tem um livro com o Dalai Lama, que o título é Contentamento. São 2 sábios, são 2 Mahatmas, são 2 grandes almas, assim como o Mahatma Gandhi, que eu já citei. Então, esse livro do perdão, ele é extremamente precioso, porque ele não está falando em perdoar uma pessoa que, de repente, roubou um pouquinho a outra, ou pisou no pé da outra, ou levou uma vantagem indevida, mas aquela crueldade, aquele horror que aconteceu na África do Sul, né, um regime que não era somente racista, o que já é extremamente grave, mas uma violência descabida, uma insensibilidade, uma crueldade sem fim. Então a gente imagina a experiência desse homem que leva ele a conseguir de fato esse perdão. Como você colocou, o guia estava sorrindo, o guia falava de forma tranquila. E isso me remeteu, Ale, a um ensinamento valioso. Vocês podem anotar isso, para lembrar disso. Uma coisa que me causou sofrimento no passado não precisa me causar necessariamente sofrimento no presente sempre que eu lembrar dela.
Lembrem-se disso, gente. Isso ajuda a lidar tanto com o ressentimento quanto com a culpa e, consequentemente, vai reverberar na aura da tristeza. Uma coisa que me causou sofrimento no passado não tem necessariamente que me causar sofrimento no presente, sempre que eu me lembrar. Por quê? O que causa sofrimento é menos o que aconteceu do lado de fora e mais a maneira como a minha mente interpreta o que está acontecendo, atribui significado. Se no momento presente eu olho para o que me aconteceu no passado com outros olhos, com outra compreensão, eu transformo a emoção. Assim, eu não preciso me livrar da minha memória para curar as minhas emoções. Decorem isso, né? É isso que propicia para a gente a liberação. É essa consciência. O sofrimento não tem relação com o que aconteceu, mas com como a gente entendeu, interpretou, atribuiu significado. E se você consegue dar um sentido positivo para o que aconteceu lá atrás, você é capaz de transformar o sentimento no aqui e no agora. Deixa eu citar uma história maravilhosa que ajuda a gente a compreender isso e tem toda a conexão com essa aula da compaixão. Há alguns anos, os chineses libertaram um monge tibetano com mais de 90 anos. Eu não me recordo exatamente a história, mas esse homem ficou décadas preso na China. A gente sabe que o governo da China, em 1950, invadiu o Tibete, tomou o Tibete, anexou o Tibete ao território da China. Então, Dalai Lama teve que fugir, boa parte da população fugiu. A Índia cedeu um espaço do território para eles, o nome desse local é Dharamsala, mas morreram muitas pessoas. O exército chinês daquela época matou muita gente e prendeu muita gente. Esse homem foi preso e ficou algumas décadas preso na China. Vejam a situação dele, preso injustamente. Certamente não estava sendo bem tratado. Foi privado de ver a família, de receber carta. Nunca sabia ao certo como seria o dia de amanhã, nenhuma perspectiva. E depois, já com mais de 90 anos, em alguma negociação, os chineses liberaram ele. Ele foi para a Índia, para Dharamsala. Lá ele foi recebido por sua santidade, o Dalai Lama. E uma das perguntas que o Dalai Lama fez para ele foi a seguinte: você sentiu medo? Você sentiu medo? Anos preso, sozinho, maltratado, mal alimentado, injustiçado? Você sentiu medo? E a resposta dele foi: sim, eu senti medo. Eu senti medo de perder a compaixão pelos chineses. Sente isso dentro de você. Os tibetanos são grandes mestres de compaixão. O líder máximo dele, Sua Santidade o Dalai Lama, também é conhecido como Sherenzig, ou Avalokiteshvara, o Buda da compaixão. Então, os tibetanos, eles compreendem que a compaixão é o caminho para Deus, ou o caminho para o despertar, para acordar, para tornar-se um Buda. Não interessa o que está acontecendo do lado de fora. Tudo que acontece nessa vida facilita a sustentação, o sustentar dessa... Não é nem mais de um sentimento, é de uma energia de compaixão. Compaixão é o amor se direcionando para aquele que sofre. E quem agride sempre é um sofredor. Está sempre afundado na ilusão da matéria. Quem ama está sempre feliz, porque está liberto do apego à matéria, experimenta o espírito. Esse monge, ele foi examinado naturalmente por médicos, psicólogos, ele não tinha absolutamente nenhum traço de estresse pós-traumático. Nenhum trauma, nenhuma sequela psíquica. Lúcido, feliz e bondoso. Eu tive medo de perder a compaixão. Então, quando a gente se sente ressentido, a gente não se dá conta
que não estamos sendo compassivos. Isso pode ser tão difícil para muita gente que está machucada, está com raiva. Eu ainda tenho que ter compaixão. Nesse instante, eu não consigo perceber a dimensão mais profunda em mim, o ser real que é amor, e não consigo ver isso no outro. Não consigo ver. Então, nessa superficialidade tem atrito, tem atrito. Mas se eu conseguir libertar o amor dentro de mim, eu vou olhar esse ser com compaixão, nessa hora eu me curo. Mais alguém? Então, eu vou me despedir de vocês, agradecer muito a presença de vocês. Quando eu digo a presença, não é só o estar aí assistindo, mas a presença, o estar presente. Eu, no encontro passado, falei, segue com a respiração consciente, enfatizo isso 2 vezes por dia. Quem fez lá no início, aqueles 5 minutos, quem sabe já passou para 10. Tudo que está sendo falado vai ser mais fácil ser realizado se tiver essa prática da respiração consciente. Tá bem? Então, quem está em 10 minutos, mantém. Quem não está fazendo, não tem problema. Eu nunca vou olhar para trás e falar, devia ter feito. Eu prefiro falar, você pode fazer a partir de agora. Então, não fica culpado se não fez. Nem preocupado se vai conseguir fazer. Simplesmente faz. Eu estava, uma vez, dando um curso de Mapadeva, aí uma aluna, realmente com uma rotina puxada, 2 filhas pequenininhas, muito trabalho, ela é professora universitária, falou, não consigo fazer a oração e o sutra, eu não consigo sentar. Falei, faz andando. Ela começou a rir, assim, faz andando, faz andando. Ela, é verdade, por que eu não faço andando? Então, não deixem de fazer a prática da respiração consciente. Mais uma vez, isso tudo que a gente está abordando vai fazer sentido se a gente estiver centrado. Se a gente não estiver centrado, a gente pode até lembrar do que foi dito, mas não toca lá no fundo. Em verdade, essas informações, esse conhecimento, a ideia é que ajudem a gente a acessar a fonte do verdadeiro conhecimento, a fonte de sabedoria, o ser real. Então, assim eu me despeço de vocês. Namastê e até quinta-feira. A gente vai estar falando sobre o como lidar com a raiva. Boa noite para todo mundo. Namastê.